A TV do Correio da Manhã. Correio da Manhã em Petrópolis começa agora o Correio. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, neste dia 8 de julho. Olha só, gente, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos está pedindo auxílio da população neste momento por conta de dificuldades financeiras enfrentadas nos últimos meses. Vale destacar que a PPO realiza trabalhos assistenciais essenciais aqui na cidade de Petrópolis, que não são oferecidos por outras instituições públicas de saúde, e eles correm risco de serem descontinuados caso a associação não consiga recursos financeiros. Desde 1992, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos vem realizando um trabalho de grande importância para a saúde da cidade imperial. A instituição realiza um importante trabalho para a disponibilização de profissionais de saúde e acolhimento de pessoas e familiares que podem enfrentar algum tipo de câncer. A PPO hoje, ela tem uma casa de apoio onde a gente acolhe os pacientes que vêm de fora do município para fazer radioterapia na nossa cidade. Ela tem uma equipe multidisciplinar que atende a todos os pacientes do município. A PPO disponibiliza diversos serviços para os pacientes assistidos na casa, como atendimentos com assistente social e psicólogo em um espaço exclusivo no Hospital Alcides Carneiro, que pode ser acessado com transporte gratuito do centro da cidade até a localidade, oferecido pela van da instituição. É de suma importância essa equipe, a gente tem psicóloga, fisioterapeuta, assistente social, fonoaudióloga, nutrição. Então, toda essa equipe, ela atende a todos os pacientes acolhidos e que frequentam o nosso ambulatório. Entre as especialidades ofertadas, Ana Cristina destaca que os trabalhos com psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais e fisioterapeutas não são ofertados pelo município para pacientes com câncer na cidade. Então, a PPO é a única na cidade que atende esses pacientes. Eles têm até alguns serviços, como psicologia e serviço social, mas dentro do hospital, para o paciente internado. Mas para o paciente que faz o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, que não são internados, eles não têm esse atendimento. Os serviços prestados pela associação são fundamentais para todos os pacientes atendidos e para a estrutura de assistência e saúde da cidade de Petrópolis. Porém, o número de pessoas assistidas e os trabalhos prestados podem precisar passar por redução por conta de dificuldades financeiras graves enfrentadas nos últimos meses.
A gente está passando por uma situação muito difícil, nós já diminuímos o número de funcionários, nós estamos sem receber aluguel há mais de um ano, então a gente tem que pagar aluguel, senão a gente é despejado, né? Então o dinheiro que a gente tinha para movimentar essa coisa, a gente foi pagando o aluguel. Por conta dessas dificuldades, a associação pede a ajuda da população para que a situação se reverta e os trabalhos possam continuar a ser plenamente realizados. Quando você fica um ano sem receber esse aluguel, você vai criando um buraco, né? Porque você não pode deixar de pagar, senão você é despejado. Então, assim, a gente pede muito a ajuda de vocês. A população pode contribuir com o trabalho da PPO de diversas formas, seja por uma doação por Pix na chave appo@ppo.org.br, pelo telemarketing no DDD 24 2242 0956 ou fazendo compras nos bazares da instituição, na Rua do Imperador, número 842, loja 4, ou na própria Casa de Apoio da PPO, na Rua Visconde da Penha, número 72. Essa sua doação, talvez para você seja pouco, mas para a gente é muito. Isso vai ajudar que a gente possa continuar mantendo todo esse atendimento. Como a gente pôde observar nessa matéria, como a gente já pôde observar também em diversos outros materiais sobre a PPO, o trabalho deles é de suma importância aqui em Petrópolis. Então, quem pode fazer algum tipo de contribuição, quem pode ajudar ou pelo menos divulgar, por favor, faça. Realmente a situação está muito complicada. E vale destacar, inclusive, que a gente fala mais justamente sobre esses serviços e dificuldades da PPO na nossa entrevista do Correio Petropolitano Debate de ontem, do dia 7. Então, caso você queira acompanhar, queira mais informações, pode entrar lá no YouTube ou no Facebook, só pesquisar Correio Petropolitano Debate e colocar lá a data 7 de julho de 2026 e acompanhar todas as informações. E também as informações de outras entrevistas que também estão disponíveis todas lá no nosso YouTube e no nosso Facebook. E agora, trocando de assunto, o balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis está com 74 vagas de trabalho disponíveis nesta semana. As oportunidades podem ser consultadas e os currículos cadastrados no site oficial da Prefeitura de Petrópolis. As oportunidades estão disponíveis até sexta-feira, dia 10 de julho. Há vagas para diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. Entre as oportunidades estão cargos como analista de logística, analista de RH, costureira, encarregado, técnico de arquivo de documentos, técnico de informática, vendedor, além de funções nas áreas de produção, serviços gerais, comércio e atendimento. Além disso, também há vagas destinadas a pessoas com deficiência e oportunidades que não exigem experiência profissional, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. Os interessados podem conferir a relação completa das vagas e os requisitos para cada função no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Já o cadastro dos candidatos é gratuito e deve ser feito pelo site da Prefeitura de Petrópolis em petrópolis.rj.gov.br. E vamos agora para o nosso quadro Correio Político. E olha só, gente, nós começamos o nosso Correio Político de hoje com uma informação que eu já adiantei para vocês lá no nosso Instagram, @TV Correio da Manhã, lá nos nossos stories, que eu sempre falo um pouquinho de cada programa. E justamente a notícia de hoje, que começa o nosso Correio Político, é que a Prefeitura de Petrópolis prorrogou por mais 180 dias o decreto de calamidade financeira, porém retirou do novo texto a suspensão do reajuste de cerca de 70% dos salários do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais. Apesar disso, na prática, o aumento continua sem ser pago, porque a lei que prevê os novos valores ainda está sendo discutida na Justiça. A retirada da suspensão do novo decreto muda o cenário administrativo. Isso porque, se a Prefeitura conseguir uma decisão favorável na Justiça, o reajuste poderá ser aplicado mesmo durante a vigência da calamidade financeira. No decreto anterior, a vedação ao aumento fazia parte das medidas de contenção de gastos. A lei que prevê os novos salários fixou o subsídio do prefeito em pouco mais de R$ 25 mil, do vice-prefeito em cerca de R$ 20 mil e dos secretários em mais de R$ 16 mil. Enquanto a ação judicial não for concluída, os valores continuam sem entrar em vigor.
Além disso, o novo decreto mantém outras ações para reduzir despesas, como restrições à criação de novos gastos, revisão de contratos e medidas para ampliar a arrecadação do município. Mas a principal mudança foi justamente a retirada da suspensão do reajuste do primeiro escalão. E ainda sobre essa reportagem, em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que todas as medidas de contenção adotadas desde julho do ano passado permanecem em vigor. Segundo o governo municipal, a suspensão do reajuste já havia sido determinada no primeiro decreto, e depois a decisão passou a tramitar na Justiça, motivo pelo qual o aumento continua sem ser aplicado. E, seguindo com o nosso quadro, a Prefeitura de Petrópolis atribuiu o aumento do estoque de precatórios em 2025 ao reconhecimento de aproximadamente R$ 175 milhões em dívidas herdadas de gestões anteriores. O posicionamento foi encaminhado após o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinar que o município apresente, em 5 dias úteis, esclarecimentos sobre uma representação que aponta supostas, na realidade, irregularidades na gestão desses pagamentos. Vamos entender mais. A Prefeitura de Petrópolis terá 5 dias úteis para responder ao Tribunal de Contas do Estado após uma representação apontar supostas irregularidades na gestão dos precatórios. A Prefeitura afirma que o aumento do estoque da dívida ocorreu após o reconhecimento de cerca de R$ 175 milhões em passivos de gestões anteriores e descumprir as regras estabelecidas pela legislação vigente. A representação foi apresentada pelo deputado estadual Yuri Moura e pela vereadora Júlia Casamasso. Eles alegam que o município estaria descumprindo o regime constitucional de pagamento de precatórios, especialmente em razão do baixo nível de adimplento dos aportes anuais obrigatórios. Agora o prefeito tem 5 dias para se manifestar, para explicar essas inconsistências. Para vocês entenderem, Petrópolis é o município do estado do Rio de Janeiro que mais deve precatório. Segundo o documento, a situação afetaria créditos de natureza alimentar, incluindo valores devidos a servidores ativos, aposentados, pensionistas e outros credores trabalhistas e previdenciários. Além do volume de precatórios, os representantes apontam como agravantes o crescimento do estoque da dívida e a insuficiência dos aportes realizados pela administração municipal. Alguns pagamentos foram provisionados, mas ainda faltam muitos. São mais de 3.000 precatórios para serem pagos. Ao analisar o caso, o conselheiro José Gomes Graciosa entendeu que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no regimento interno do TCE. No entanto, antes de decidir sobre o pedido de tutela provisória, considerou prudente ouvir previamente o município, concedendo prazo de 5 dias úteis para a manifestação e a apresentação dos documentos considerados pertinentes. É muito importante que o Executivo Municipal se pronuncie e explique a situação, porque em 2025 ficou quase o ano inteiro sem pagamento, e que traga também um cronograma de pagamento, para que todas essas pessoas que estão aguardando os pagamentos possam ter a segurança de quando vão receber. Após o prazo de 5 dias úteis, com ou sem resposta da Prefeitura, o processo vai ser encaminhado ao corpo técnico do tribunal, que deverá analisar a representação, verificar o atendimento aos requisitos regimentais e emitir um parecer sobre o pedido de tutela provisória. Em seguida, os autos vão ser remetidos ao Ministério Público de Contas antes de retornarem ao gabinete do relator para nova apreciação. E ainda sobre essa reportagem, em nota, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que os aportes financeiros seguem rigorosamente a Emenda Constitucional 136 de 2025, que alterou as regras para o pagamento de precatórios pelos entes públicos. O governo municipal também sustentou que a representação desconsidera a recomendação do Conselho Nacional de Justiça para a revisão do plano de pagamentos de 2025 e os pagamentos de requisições de pequeno valor já realizados neste ano. E com essas informações, nós encerramos o nosso Correio Político de hoje.
E agora, gente, para poder finalizar o nosso primeiro bloco de hoje, nós vamos sair aqui de Petrópolis. Isso porque uma jaguatirica que foi atropelada na RJ-116 em Cantagalo voltou ao habitat natural nesta segunda-feira, após passar quase 3 meses de tratamento e reabilitação. A soltura foi realizada pela concessionária Rota 116, em parceria com a ONG SOS Vida Silvestre, em uma área de mata próxima à Fazenda Santa Clara, na altura do quilômetro 125 da rodovia, no município de Cordeiro. O felino havia sido resgatado no dia 13 de abril, após ser atropelado no quilômetro 130 da RJ-116. Desde então, a jaguatirica permaneceu sob os cuidados do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Vargem Grande, onde recebeu um tratamento até ser considerado apto para retornar à natureza. De acordo com os responsáveis pela ação, o animal foi devolvido ao ambiente natural em uma região com as características semelhantes às de seu habitat, favorecendo a adaptação e aumentando as chances de sobrevivência. A soltura foi realizada pela concessionária Rota 16 e a ONG SOS Vida Silvestre, que há 8 anos desenvolvem um trabalho de monitoramento, resgate e proteção da fauna silvestre ao longo da RJ-116, com foco na preservação da biodiversidade da região. E como já havia adiantado, vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque o nosso programa só está começando. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história.
É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, gente, vamos agora para Teresópolis. Isso porque uma nova parceria entre as entidades empresariais promete fortalecer o ambiente de negócios na cidade. O Sicomércio, a ACIAT, a CDL e o ID Brasil vão lançar um programa permanente de qualificação voltado para pequenas e médias empresas. A iniciativa será apresentada durante uma palestra voltada para empresários e empreendedores, que será realizada no dia 13 de julho, na próxima segunda-feira. O evento marca o início do programa Parceria para o Desenvolvimento, que tem como objetivo oferecer capacitação contínua para empresários da cidade. A palestra, o método Tenha uma Empresa Mais Lucrativa com Menos Esforço e Mais Tranquilidade, será realizada em 3 horários, às 9 horas da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, na Igreja Novos Começos, no bairro Várzea. Com mais de 43 mil empregos formais e milhares de empresas em atividade, Teresópolis tem nas pequenas e médias empresas uma das principais forças da economia local. A expectativa dos organizadores é que a iniciativa contribua para tornar esses negócios mais competitivos e preparados para crescer. Segundo as entidades parceiras, o programa vai oferecer ferramentas práticas de gestão para ajudar empresários a enfrentar desafios, melhorar a administração dos negócios e ampliar a geração de emprego e renda. A metodologia será aplicada pela ID Brasil, uma instituição que atua há mais de 2 décadas no desenvolvimento empresarial e já capacitou mais de 55 mil empresários em todo o país. É uma oportunidade ímpar para capacitação empresarial, para que a gente possa se atualizar, voltada para empresários, gestores e donos, sobretudo, de micro e pequenos negócios. Uma oportunidade gratuita, que a entrada é apenas 1 quilo de alimento que será doado para o Lar Feliz aqui em Teresópolis. Não perca essa oportunidade. Após a palestra, os participantes interessados poderão ingressar no CDE Imersão, um programa que tem previsão para começar no dia 27 de julho e vai abordar temas como gestão financeira, gestão econômica e estratégias de crescimento empresarial. As inscrições para a palestra são gratuitas e podem ser feitas pela internet com vagas limitadas. E vamos agora para a nossa previsão do tempo com Gabriel Toledo. Olha, gente, eu posso adiantar aqui que, diferente da previsão para hoje, amanhã já não temos previsão de chuva para nenhuma cidade aqui da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado. À noite, forma-se aquele nevoeiro. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 19 graus. Teresópolis vai ter um dia bem parecido. A quinta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado. Nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 11 e a máxima de 19 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão indica um dia estável também. A quinta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado. À noite, também com nevoeiro. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 19 graus. Agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado, mas, contrário das outras cidades, a noite vai ser de céu limpo. E as temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios o dia vai seguir essa tendência de Paraíba do Sul. A quinta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado.
e à noite as nuvens vão se espalhar e o céu fica limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Ou seja, amanhã o dia vai estar estável em todas as cidades da nossa região de cobertura, com sol e sem chuva, mas os termômetros estarão bem baixos e o dia vai ser bem gelado. E assim, a gente finaliza a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Gente, então como a gente pôde perceber, o Toledo trouxe pra gente, as temperaturas vão estar bem abaixo, porém o tempo vai estar um pouco mais estável. A gente tem justamente essa previsão de sol entre nuvens para todas as cidades da nossa região de cobertura. E a gente já vê aqui para Petrópolis, pelo menos, uma tendência um pouco diferente do que foi registrado hoje mesmo pela manhã aqui na Cidade Imperial, que amanheceu com aquela chuva fraca, aquela chuva fina, que é bem chatinha, vamos dizer assim. Então, para amanhã, a gente pelo menos não tem essa expectativa. Mas agora, seguindo com as notícias do nosso programa, o SAMU da capital fluminense passou a ser referência nacional na preparação para atendimento e o transporte de pacientes com suspeita ou confirmação de ebola. O Ministério da Saúde esteve no Rio para registrar o treinamento desenvolvido pela equipe, que agora vai servir de modelo para a capacitação dos servidores de urgência e emergência em todo o Brasil. Olha só. Então é um conjunto de atividades para que a gente possa atender qualquer pessoa suspeita, do vírus ebola com toda a segurança e respeito às normas de biossegurança. A equipe da área técnica de comunicação de risco e engajamento comunitário do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde acompanhou simulações realizadas na sede da Secretaria de Estado de Saúde, na zona norte da capital, e também na base do SAMU, no centro do Rio. O material produzido será transformado em vídeos e cartilhas para orientar a preparação das equipes de atendimento e transporte em todo o país. Não só para a pessoa que vai ser transportada, mas principalmente para a nossa equipe. A gente tem um núcleo de educação permanente, a gente também tem um trabalho muito voltado para a segurança do paciente, então a gente não abre mão de manter e de seguir todos os critérios das normas de biossegurança previstas. O simulado tem como objetivo exercitar todas as ações previstas para a contenção do vírus ebola, fortalecendo a capacidade de resposta das equipes e garantindo mais segurança aos profissionais envolvidos e à população. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os protocolos utilizados foram desenvolvidos pela própria equipe do SAMU do Rio e chamaram a atenção do Ministério da Saúde, que decidiu adotá-los como referência para outros estados. O SAMU da capital do Rio, através da Secretaria de Saúde, é pioneira nesse lançamento desse plano de contingência. Então, toda uma movimentação que envolve não só a questão de bases estrategicamente posicionadas, equipes capacitadas, mas um fluxo interno também que vai envolver a Central de Regulação do Transporte Interhospitalar e a nossa Comissão de Controle Extra-Hospitalar. A coordenadora geral destaca que, embora o risco de casos de ebola no Brasil seja considerado baixo pelas autoridades sanitárias, a preparação antecipada é fundamental para garantir uma resposta rápida e segura diante de qualquer suspeita da doença. Estrategicamente, o que a Secretaria de Estado nos solicitou? Que fossem identificadas 2 ambulâncias em pontos estratégicos do município e assim nós fizemos, elencamos uma ambulância numa região mais central e outra numa região mais próxima à Zona Oeste para que pudéssemos ter uma pronta resposta a possíveis atendimentos. São ambulâncias que serão destinadas para transportes específicos, assim como as equipes. O treinamento é conduzido pelo Núcleo de Educação Permanente do SAMU Rio, criado em 2020, para promover a capacitação contínua dos profissionais do serviço. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o trabalho desenvolvido tem fortalecido a qualificação técnica das equipes para situações de alta complexidade e contribuiu para a segurança dos profissionais, dos pacientes e de toda a população. E ainda nessa parte da saúde, adolescentes e jovens de 13 a 24 anos podem receber atendimento gratuito em saúde mental por meio da plataforma digital Pode Falar. O serviço oferece escuta acolhedora e atenção psicológica com a possibilidade de atendimento anônimo, funcionando como uma porta de entrada para o cuidado em saúde mental.
A plataforma tem capacidade para realizar até 11.000 atendimentos por mês, com média de 15 acolhimentos por hora. Os atendimentos são realizados por estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas do cuidado, como psicologia, medicina e educação, sempre com supervisão de professores e formação continuada, garantindo qualidade, segurança e atendimento humanizado. O projeto é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Unicef para ampliar a oferta de assistência em saúde mental no Sistema Único de Saúde. O primeiro contato com a plataforma acontece por meio de um chatbot que faz uma escuta inicial e oferece conteúdo simples e acessível sobre saúde mental para ajudar o usuário a compreender melhor suas emoções. Quando identifica a necessidade de um acompanhamento mais direto, o próprio sistema encaminha a conversa para um atendimento humano, como escuta qualificada e acolhimento individual. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, no horário de Brasília, e pode ser acessado pelo site www.podefalar.org.br. O serviço atua de forma semelhante ao Centro de Valorização da Vida, mas é voltado exclusivamente para adolescentes e jovens. O Ministério da Saúde reforça que o SUS oferece cuidado integral em saúde mental para todas as faixas etárias. O atendimento tem início na atenção primária à saúde por meio das unidades básicas de saúde. E, quando necessário, o paciente é encaminhado para atenção especializada, garantindo a continuidade da assistência. E ainda nessa parte da saúde, a vacina Pneumo 20 já está disponível nas unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação do Sistema Único de Saúde para crianças de até 5 anos e grupos especiais. O imunizante oferece proteção contra 20 sorotipos de bactéria pneumocócica, responsável por doenças graves como pneumonia, meningite e outras infecções que podem causar hospitalizações, sequelas e até a morte. A Pneumo 20 amplia a cobertura contra sorotipos associados à doença pneumocócica invasiva, incluindo os tipos 3, 6A e 19A. Além disso, contribui para a prevenção da otite média, que pode evoluir para a perda auditiva e, em casos mais graves, provocar infecção generalizada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença pneumocócica está entre as principais causas de mortalidade infantil por doenças imunopreveníveis. A infecção também é uma das responsáveis por internações hospitalares e atendimentos em unidades de terapia intensiva. O SUS oferece atualmente as vacinas pneumocócicas conjugadas Pneumo 10 e Pneumo 13, além da vacina polissacarídea Pneumo 23, conforme as indicações do Programa Nacional de Imunizações. Com a incorporação da Pneumo 20 ao calendário infantil, está em andamento uma transição gradual do esquema vacinal. A nova vacina é indicada para crianças menores de 5 anos, povos indígenas a partir de 5 anos sem histórico de vacinação com imunizante pneumocócico conjugado, idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados e pessoas com condições clínicas especiais atendidas nos centros de referência para imunobiológicos especiais. Durante o período de transição, o esquema vacinal prevê uma dose da Pneumo 20 aos 2 meses de idade, uma dose da Pneumo 10 aos 4 meses e uma dose de reforço da Pneumo 20 aos 12 meses, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço. As vacinas Pneumo 13 e Pneumo 23 continuarão sendo utilizadas conforme as recomendações do Programa Nacional de Imunizações até a conclusão da substituição dos estoques. Após o esgotamento das doses da Pneumo 10, o esquema vacinal infantil passará a utilizar exclusivamente a Pneumo 20. O histórico de vacinação pode ser consultado pela caderneta digital de saúde da criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, o governo do estado do Rio de Janeiro criou um comitê estadual para coordenar as ações de enfrentamento aos efeitos do El Niño. O grupo será responsável pelo monitoramento, prevenção, preparação e resposta aos impactos do fenômeno climático em todo o estado. O comitê será coordenado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil e utilizará a estrutura administrativa já existente, reunindo diferentes órgãos para fortalecer a atuação integrada diante de eventos climáticos extremos. O decreto que cria o grupo foi assinado na última sexta-feira. O novo comitê
passa a integrar o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e terá atuação estratégica para reduzir os impactos do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e associado ao aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos. Entre as situações que serão monitoradas estão estiagens prolongadas, ondas de calor, baixa umidade do ar, incêndios florestais e os reflexos sobre a saúde pública, os recursos hídricos, o sistema energético, a agropecuária e as populações em situação de maior vulnerabilidade. O comitê será formado por representantes de 18 órgãos e entidades estaduais, entre eles a Secretaria de Defesa Civil, Saúde, Agricultura, Ambiente, Educação e Segurança Pública, além do Corpo de Bombeiros, INEA, DRM e a Argenesa. A principal missão será integrar as ações entre o Estado, os municípios, órgãos federais e concessionárias de serviços públicos. O decreto também cria a Sala de Situação do El Niño, vinculada à Secretaria de Defesa Civil, que será responsável pelo acompanhamento contínuo dos indicadores climáticos, meteorológicos, hidrológicos, ambientais e operacionais, produzindo boletins técnicos e informações estratégicas para apoiar a tomada de decisões. Para ampliar a capacidade de resposta, o comitê contará ainda com 4 câmaras técnicas permanentes voltadas às áreas de saúde e proteção social, agricultura e segurança alimentar, incêndios florestais e proteção ambiental e infraestrutura, energia e recursos hídricos. Os grupos serão responsáveis pela elaboração de estudos, protocolos e planos de ação para fortalecer a preparação do Estado diante dos desafios climáticos. E como eu já havia adiantado, essa foi a nossa última notícia do nosso programa de hoje. Agora vamos para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. Porém, antes eu quero fazer um convite para vocês. Como já comentei antes, durante o nosso programa, a gente tem todas as entrevistas do Correio Petropolitano Debate disponíveis lá no nosso Facebook e no nosso YouTube. Só entrar lá e pesquisar TV Correio da Manhã nessas duas redes e procurar o Correio Petropolitano Debate, caso você queira reassistir uma entrevista, queira acompanhar de novo a matéria. E não é só exclusivo do Correio Petropolitano Debate, não. Todos os programas aqui da grade da TV Correio da Manhã estão disponíveis lá no YouTube e no Facebook. E também, aproveitando que eu estou convidando vocês, sigam também lá nas redes sociais, mais especificamente no Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano, para ficarem de olho em todas as notícias em primeira mão. Então, sim, com esse convite feito, vamos agora para um rápido intervalo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond,
entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e hoje estamos aqui ao vivo com o Léo Navarro, que veio conversar um pouco com a gente sobre desenvolvimento econômico em Teresópolis. Tudo bem, Léo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, podendo falar um pouquinho sobre esse tema tão importante para Teresópolis. Muito importante para Teresópolis e para todo o Brasil. É sempre bom a gente falar isso e, é claro, destacando dessa vez a cidade de Teresa. Mas antes da gente falar especificamente sobre isso, Léo, vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Bom, me chamo Léo Navarro, né? Sou o CEO do IDEA Brasil, que é o Instituto de Desenvolvimento Empresarial. Nós somos especialistas em gestão de pequenas e médias empresas. Desde 99 nós estamos aí ajudando os empresários de pequenas e médias empresas em todo o Brasil a ter empresas mais lucrativas, com menos esforço, mais tranquilidade, através de uma gestão mais profissional. E a gente atua no Brasil inteiro hoje, com apoio de várias entidades
de classes, como associações comerciais, CDLs, sindicatos de comércio, de indústria, e estamos chegando aí pela primeira vez em Teresópolis. Perfeito, Léo. Até um tópico bem interessante, bem importante da gente destacar, justamente de como funciona esse apoio às empresas, como funciona realmente essa profissionalização das empresas. Porque nós sabemos que as micro e pequenas empresas estão se tornando algo cada vez mais comum dentro do dia a dia, dentro do meio empresarial. Porém, é muito difícil que a empresa consiga se manter justamente por conta desses desafios que envolvem a profissionalização do negócio, não é mesmo? Exatamente. É muito difícil o empresário hoje, né, seja da pequena, média empresa, ele tem vários desafios. O ambiente empresarial no Brasil tem um ambiente que não é pró-desenvolvimento, né? A gente tem leis, nós temos uma economia muito frágil, nós temos uma dificuldade hoje, é uma das maiores dificuldades que os empresários têm, em encontrar pessoas que sejam dispostas a trabalhar. Então, a mão de obra hoje é uma grande dificuldade. E se o empresário não estiver preparado para isso, se ele não fizer o dever de casa dele muito bem feito, e ainda ter que lidar com essas dificuldades do ambiente externo à empresa, se torna quase uma missão impossível ser empresário do nosso país de sucesso. Então, essas entidades, elas vêm, né, para apoiar o nosso projeto. Em Teresópolis, nós somos parceiros aí da ACIAT, que é a Associação Comercial, da CDL, do Sicomércio, e as entidades se uniram para levar esse projeto de desenvolvimento, né, da economia de Teresópolis através da capacitação dos empresários de pequenas e médias empresas, para que eles tenham uma gestão melhor em suas empresas, como consequência, empresas mais lucrativas e gerando mais emprego, sendo mais sustentáveis aí em toda a região. E, inclusive, vale a gente destacar, justamente até o tópico principal da nossa entrevista de hoje, é que o lançamento dessa parceria, né, o lançamento desse projeto, acontece no próximo dia 13, não é mesmo? Exatamente. No dia 13 de julho, nós estaremos fazendo aí um grande evento, que é a palestra O Método. Essa palestra já rodou os 4 cantos do Brasil, mais de 500 mil pessoas já participaram dessa palestra, e lá nós vamos falar muito sobre essas dificuldades que os empresários têm, quais são os erros que os empresários cometem no dia a dia de sua gestão e quais são as consequências desses erros. Esses erros acontecem porque o empresário brasileiro, ele é muito guerreiro, de fato. Ele começa a trabalhar, monta a sua empresa sem ter as habilidades necessárias para fazer a gestão, as habilidades de um empresário, né? O que eu costumo falar muito, Hugo, é o seguinte: um médico, primeiro, ele aprende para depois executar a sua profissão. Você, por exemplo, como jornalista, primeiro aprendeu para depois executar, um advogado aprende para depois executar. O empresário brasileiro é a única profissão que faz justamente o oposto. Ele executa para depois aprender e acaba cometendo vários erros na sua gestão e desperdiça muito dinheiro. Então, no dia 13 de julho, nós estaremos aí lá na igreja Novos Começos, fazendo esse grande evento. Nós teremos 3 horários, 9 horas da manhã, 15 horas e 19h30. E esse evento, devido às parcerias que nós temos com a CIAT, CDL e Sicomércio, a entrada é apenas 1 quilo de alimento ou R$10. Então, além do empresário que vai participar ter acesso a um conteúdo muito precioso de gestão, ele ainda vai estar ajudando quem mais precisa. Então, vai ser muito bacana estar aí em Teresópolis levando esse grande projeto de desenvolvimento da cidade. Sem dúvida nenhuma. E até um ponto que eu gostaria que a gente voltasse, como você falou, a gente acaba tendo nesse meio empresarial essa inversão do trabalho, que o trabalho começa e depois começa o estudo. É um tópico muito complicado, mas também a gente mostra que é positivo. Tem um lado positivo e um lado negativo, melhor dizendo. A gente pode dizer que existe essa força de vontade da população brasileira, existe a força de vontade dessas pessoas que sonham com empreendimento, mas muitas das vezes elas no momento que começam o empreendimento, não têm toda a capacitação necessária. Então, eventos como esse justamente funcionam para complementar. Existe uma vontade muito grande e é necessário que tenha toda essa instrução para que o negócio seja sustentável, não é mesmo? Exatamente isso, né? O brasileiro, ele realmente, como você falou,
Tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que a gente tem um país muito empreendedor. O Brasil, existe um estudo que a ONU faz, chamado GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que é o monitoramento do empreendedorismo global. E o Brasil está sempre entre os 5 países mais empreendedores do mundo. Então, o brasileiro é um povo empreendedor. Só que a cada 10 brasileiros que empreendem, 1 empreende por oportunidade e 9 empreendem por necessidade. Então, ele vai para o campo do empreendedorismo porque ele foi demitido, porque a pessoa está ganhando pouco aonde ela está trabalhando e resolve, né, experimentar o empreendedorismo de uma forma que ele possa ter mais segurança financeira, que ele possa ter mais tempo livre para ele e para a família, para que ele possa realizar os seus sonhos. Mas pela falta do conhecimento na gestão, aquilo que seria um sonho para muitos empresários, para muitos empreendedores, se torna um verdadeiro pesadelo. Não sei se, né, os ouvintes que estão nos vendo aí agora, estão nos assistindo, sabem disso, pessoal, mas metade das empresas que são abertas no Brasil morrem até o seu 3º ano de vida. E o principal fator para isso é a falta de preparo do empresário frente ao seu negócio para fazer uma gestão mais eficaz e mais profissional. Empresa é uma coisa muito séria. Vocês têm que ter a consciência que não podem brincar de ser empresários. Então, vai ser muito bom receber todos vocês. Esse evento que nós vamos fazer no dia 13, ele é exclusivo para empresários de pequenas e médias empresas. Então, se esse é o seu caso, vai ser muito bem-vindo para a gente poder profissionalizar e dar um apoio a vocês na gestão para que vocês possam desenvolver os seus negócios. É realmente o público que mais precisa dessa instrução, as pessoas que, às vezes, como a gente está dizendo, começaram por conta de uma necessidade, inverteram essa ordem, tem essa oportunidade ainda de fazer essa pequena correção, que é uma correção muito necessária e que é possível. É possível, sim, começar o negócio de uma maneira um pouco mais desajeitada, vamos dizer assim, e depois organizar a casinha. Porém, é muito importante, é necessário muito empenho nesse momento para que o negócio consiga sobreviver. Como você disse, nos 3 primeiros anos são os 3 anos mais delicados de um negócio aqui no Brasil. Então, é muito importante que existam as ferramentas, exista o conhecimento para que esse empresário consiga manter seu negócio e consiga, é claro, manter essa fonte de renda, que, como você disse, a cada 10 casos, em 9 é por conta da necessidade. Então, a pessoa que acaba sofrendo, essas 9 pessoas que acabam sofrendo por conta desse fato, elas, sem dúvida nenhuma, precisam dessa instrução e precisam que o negócio dê certo. Mas, Léo, eu queria perguntar para você um tópico eu acho que é bem importante da gente destacar justamente sobre esse público necessário, esse público que é o público-alvo dessa palestra, é para os empresários de pequenos e micronegócios. E eu queria que você falasse um pouco justamente sobre a relação também do networking que acontece nesses locais, porque, é claro, são empresas, são empresários que vão até lá, que vão justamente para conhecer e aprender mais sobre essa profissionalização, porém, nesses momentos também funciona como uma oportunidade, não é mesmo? Exato, com certeza absoluta. Todo evento, né, empresarial, todo ambiente onde você tem vários empresários, com certeza é uma grande oportunidade de se relacionar, fazer relacionamento, aumentar a sua rede de contatos, né? Conhecer novas pessoas. Todo empresário de sucesso, ele preza muito pelos relacionamentos que ele vai construindo ao longo da sua carreira. E relacionamentos bons, relacionamentos com pessoas que podem agregar, né, a sua vida, não só a vida empresarial, mas também a sua vida pessoal. Então, isso é um ponto que você trouxe muito importante. Realmente, os empresários precisam, né, pensar de estar em ambientes. E aqui eu deixo também um recado muito importante. A gente roda o Brasil inteiro. Nós somos parceiros de várias entidades. E essas entidades de classe, como a Associação Comercial, CDL, Sincomércio, elas estão aí justamente para isso, para agregar o empresariado, para fomentar esse relacionamento, para poder fazer essa construção cooperativa, né, desse setor que é tão nobre para a sociedade como um todo. Hugo, imagine
tudo que é usufruto do ser humano saiu da mão de um empresário, de um empreendedor, né? O estúdio que você está aí agora, absolutamente tudo saiu da mão de um empreendedor. A roupa que a gente veste, a comida que a gente come. Então, a nossa profissão como empresário ela é muito nobre, mas o resultado precisa ser positivo. Então, vocês pensem nisso, empresário, se capacite, faça relacionamento, busque essas entidades para que vocês possam estar mais profissionais na frente do negócio de vocês. Tirar as vendas que vocês muitas vezes colocam nos olhos e ficam administrando a empresa no escuro, né? Precisa ter dado, precisa ter números, precisa ter informação para tomada de decisão precisa, e nós vamos falar sobre tudo isso no nosso evento do dia 13. Léo, até um ponto bem interessante a gente destacar, você falou sobre tirar a venda, sobre profissionalizar o negócio. Muitas das vezes, como a gente já destacou mais de uma vez na nossa entrevista de hoje, a pessoa vai pela necessidade, vai ser empreendedora por conta de um sonho. E o sonho, essas vontades muitas das vezes são atreladas ao coração, vamos dizer assim. Porém, é muito importante que a pessoa, no momento que se torna empresário, no momento que está tocando uma empresa, que ela seja racional, que faça todo esse trabalho muito bem pensado, porque, como você disse, uma empresa é algo muito sério. Tem muitos detalhes, tem muitos dados que precisam ser considerados. É claro, uma ideia muito boa, ela sempre vai ser uma ideia boa, porém, não necessariamente vai ter uma execução que vai permitir que ela atinja todo o seu potencial. Exatamente isso. Eu falo que toda empresa começa através de uma boa ideia e de um grande sonho. Todo empresário tem um sonho a realizar através dessa profissão que ele escolheu, essa profissão tão nobre. Mas, infelizmente, a maioria dos empresários não consegue realizar aquilo que era um sonho, muitas vezes se torna até um grande pesadelo. Mas a responsabilidade, tanto do sucesso como do fracasso de qualquer empresário, de qualquer empresa, não é do ambiente externo. Eu falo muito isso. Nós temos influência do ambiente externo, o governo influencia, as leis influenciam, a situação econômica do país influencia, a mão de obra, a concorrência, absolutamente tudo isso influencia os resultados, mas não determinam os resultados. Quem determina o resultado é o empresário. Por trás de toda empresa de muito sucesso tem algo em comum, tem um empresário muito preparado, um empresário que sabe fazer a gestão, que toma decisões precisas, seguras e domina o seu negócio. Então a gente precisa falar muito sobre isso, esse é o grande desafio nosso como IDE Brasil, que é o instituto no qual eu represento e levamos esse conhecimento para todo o Brasil aí, é conscientizar os empresários de pequenas e médias empresas da importância deles estarem capacitando, buscando gestão para se tornarem profissionais melhores. E como consequência dessa melhora pessoal, dessa melhora como profissional, o resultado aparece. E o resultado aparece como lucro, com mais tranquilidade e menos esforço. É isso que nós tentamos levar para os empresários de todo o Brasil e temos feito isso com bastante tempo, né, já aí há 27 anos. Perfeito, Léo. Só para a gente poder finalizar nossa entrevista, eu acho que já falamos os nossos tópicos principais. Gostaria que você fizesse um convite para o nosso público, um convite para a população de Teresópolis, justamente para participarem dessa palestra, participarem do lançamento desse evento. Bom, vamos lá então. Todos os empresários que estão nos assistindo, que vão assistir essa reportagem, no dia 13 de julho, em Teresópolis, lá na igreja Novos Começos, o IDE Brasil, Instituto de Desenvolvimento Empresarial, juntamente com a ACIAT, Associação Comercial de Teresópolis, a CDL e o Cicomércio, estão convidando vocês, empresários de pequenas e médias empresas, a participarem da palestra O Método. Vocês terão 3 horários a escolher, 9 horas, 15 horas e 19h30. Então tem a flexibilidade do horário. E melhor, é um evento de altíssimo gabarito, onde vocês vão ter acesso a muito conteúdo. E sabe quanto que vocês terão que investir? 1 quilo de alimento ou R$10. Para vocês participarem, vocês vão acessar agora o site palestraométodo.com.br, palestraométodo.com.br, vão fazer a sua inscrição e vão receber aí automaticamente no seu WhatsApp a credencial que dá acesso. Lembrando, esse evento é exclusivo para empresários, para donos e donas de pequenas e médias empresas.
quem já tem empresa constituída. Não são para os colaboradores, não é para quem não tem empresa, ok? Então fica aí o convite a todos vocês, vai ser um prazer vê-los no dia 13 de julho aí em Teresópolis. Perfeito, Léo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer conversar com você e, é claro, um prazer falar sobre esse evento e sobre esse setor tão importante. Muito obrigado, Hugo. Um abraço para todos. Perfeito. Então, gente, com essas informações eu encerro a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Você trouxe muito importante. Realmente os empresários precisam, né? TVC, a TV do Correio da Manhã.